Oi, oi, Rangel. Oiê, tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda. Tá Não tá me conectando. vendo? Ainda tá, aqui pra mim tá conectando ainda. Aham, agora deu. Tcharam! Ah, que Tudo bom te bem? ver. Cara, que alegria poder fazer esse bate-papo com você, senhor. Também tô muito feliz, tô muito honrada pelo convite. Nossa, a honra é toda minha. Já te digo que uma das coisas mais legais dessa profissão de professor, hoje a gente vai falar de profissão, né? É exatamente ter essa a riqueza de poder conhecer tanta gente bacana, tanta gente legal. Por isso que eu falei, putz, tem que chamar a Isis. A Isis vai ser um bate-papo top. Muito legal. Eu tava fazendo as contas aqui para saber quando você foi meu professor. E já fazem 10 anos, porque foi de 2008 a 2010. O tempo passou Olha bastante já. só, 10 anos. Na época eu tinha 15 anos. Olha só isso. 15 anos tinha eu, né? Pois é. Então, como é que você tá? Tá tudo beleza? Tudo bem, ajudando muito as pessoas nesse tempo de quarentena. Todo mundo está em busca de um psicólogo, está em busca de se cuidar. Então, estou trabalhando bastante. Que legal. Você tá falando, você tá em Uberlândia ou você tá em São Paulo agora? Eu estou em Uberlândia, eu vim para Uberlândia fugir do perigo de São Paulo. Eu estou em Mas Uberlândia. você está morando atualmente Em você São está Paulo. morando em São Paulo, né? Entendi. Isso mesmo. Roberto está por lá? Ele está em São Paulo morando, mas atualmente estamos passando quarentena em Uberlândia. Entendi, entendi. Ó, a galera tá chegando aqui, mais pessoas, que legal. Pessoal, hoje a gente tem um bate-papo maravilhoso aqui com uma ex-aluna minha, a Isis. Nossa, Isis, que legal. Isis, olha só que massa, gente. Aí, não, eu não vou, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou deixar você. Você me passou aqui as coisas que você está fazendo. A gente até andou conversando há algum tempo atrás, né? Dos seus projetos, estava Aham. falando. Mas eu prefiro que você mesma se apresente, porque eu acho que você tem muita coisa bacana aí para passar para a galera que estiver nos ouvindo aqui e nos vendo. Tá bom, vamos lá então. Bom, como eu já comecei contando, fui aluna do Rangel há 10 anos atrás. Foi um prazer naquela época de ensino médio ter o Rangel como professor. Ele com certeza, como todos os professores que tive na minha vida, tiveram um papel essencial para tudo que eu consegui vir fazendo depois. Na minha época de ensino médio, eu já estava decidida que eu queria ser psicóloga. Então, assim que eu terminei o terceiro ano, já comecei a fazer psicologia na UFO. Depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo em Uberlândia, tive consultório, trabalhei em cursinho pré-vestibular. Aham. E depois fui para São Paulo fazer meu mestrado. Eu queria continuar estudando um pouco mais, fui para São Paulo, fiz mestrado na USP. E além disso, aproveitei a oportunidade de que eu estava lá para fazer uma especialização em orientação profissional. Então, durante essa minha carreira de psicóloga, eu estou me especializando cada vez mais para ajudar as pessoas a fazerem escolhas profissionais, que é algo muito difícil. É um E drama acaba que hoje, né? todo mundo tem que fazer escolhas, né? E é um processo. Não é que seja complicado demais fazer uma escolha profissional, é porque a gente fala pouco sobre isso, a sociedade às vezes nos pressiona de um jeito que acaba dificultando o processo. As escolas às vezes não nos facilitam fazer as nossas decisões enquanto a gente ainda está no ensino médio. Os pais não sabem muito bem como guiar os filhos. Então é um processo que acaba sendo um drama mesmo para muita gente viver. E aí, desde 2018, que eu tô com uma iniciativa com alguns colegas, que é o Instituto VI. A gente acabou fundando o Instituto VI em 2018 e está Sigam o momento, sendo sigam o Instituto VI aí já depois. Anota aí para vocês seguirem lá no Instagram também, saberem mais depois. Ah, isso, escreve aí arroba depois Instituto aí. VI. Ah, é. VIAE, não é? Não tem nada de. VIAE. Isso Exatamente. mesmo. VIAE. Isso. VI. Isso. VI significa estradas em latim. Então, é um nome que a gente escolheu justamente para já dar essa ideia de que a gente pode ir construindo nossos caminhos, né, profissionais
e muitas escolhas vão exigir que a gente pense sobre os nossos interesses, que caminho a gente quer adotar, para a gente poder tomar decisões profissionais. Então, no Instituto VI, desde 2018, a gente está conseguindo, eu acho que, democratizar esse tipo de ajuda. Acaba sendo uma área da psicologia, mas tem outros profissionais que ajudam também as pessoas a tomarem suas decisões profissionais. E a gente tem conseguido democratizar e levar esse serviço para mais pessoas, principalmente usando a internet. Então, a internet tem sido nossa grande aliada nesse processo, porque nesse momento a gente está conseguindo atender jovens de todo o país, conversar com pessoas que estão em diferentes cidades que às vezes não teriam acesso a um tipo de ajuda relacionado a isso, né? Então está sendo um processo bem legal de poder chegar em vários cantinhos do país. Pois é, que bacana. Temos agora caminhos que estão surgindo com essa pandemia agora, que se por um lado está muito desafiante, né, em alguns aspectos, por outro está sendo muito rico, né, que está dando a oportunidade de a gente aprender e levar o que a gente sabe de uma outra forma, né? Deixa eu falar um oi Com aqui certeza. para quem está chegando aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Oi, pessoal. Enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que eu acho que o que afugenta, um dos motivos da escolha profissional ser tão, às vezes, dramática para algumas pessoas, é porque eu acho que as pessoas engessam muito a possibilidade de escolher uma profissão e depois dizer, mas e se der errado? Por exemplo, comigo deu errado, entre aspas, né? Eu vou, se você me permite, contar rapidamente o que aconteceu comigo. Depois eu quero que você conte a sua história, que a sua história é muito legal, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, olha só para você ver como é que são essas coisas. Gente, não sofram vocês que estão aí pensando em escolha profissional, porque todos os caminhos vão te preparando para você chegar em algum lugar que você vai ser feliz. Não se preocupe. O primeiro vestibular que eu fiz foi para administração. Acho que você não sabe disso. Você não sabe, né? Primeiro vestibular... Eu já ouvi falar essa história, mas não de você. Pois é. O primeiro vestibular que eu fiz foi para administração, acredite. Nossa, na época, meu primo fez também administração, vestibular para administração, e eu era daqueles caxias que estudava e tal, e fui super preocupado, né? Meu pai soltou uma frase, assim, na época, motivacional, muito bacana, sabe? Ele falou assim, olha, se você não passar, você vai ter que se virar. Foi a Essa frase é boa mesmo. Foi ótimo. Bom, me ajudou muito. Claro, mesmo estudando bastante, eu fui pro vestibular com a cabeça assim, nossa, pesadíssima, né? Porque pensando, meu Deus, se eu não passar, eu vou ter que me virar, e aí, né? E aí o que aconteceu? Óbvio, não passei. Meu primo, que era de boaça com os estudos, então, para quem é muito taradinho com estudar, não adianta nada estudar demais se você não tiver com a cabeça tranquila, né? Não tiver bem com você mesmo. Meu primo passou, super feliz lá no curso dele, enfim. Aí eu resolvi, nessa época eu morava em Araxá, mudei para Curitiba e fui fazer cursinho lá, morei na casa da minha tia, resolvi fazer engenharia. Passei em engenharia, 6 meses depois, comecei a fazer engenharia de produção civil no Cefete do Paraná, lá se fala Cefete, né? E foi importantíssimo fazer o Cefete, fazer engenharia, sabe para quê? Para olhar e falar assim, cara, quando eu terminar a engenharia, se eu continuar fazendo isso, eu vou pegar o meu diploma, vou enrolar, vou colocar ele no braço e vou dar aula. Aí eu pensei, para que eu estou fazendo engenharia se eu quero ser professor? Sendo que os professores que eu tive no cursinho também lá em Curitiba eram maravilhosos, então tipo assim, eu me apaixonei pelo cursinho. Acho que a melhor fase de Curitiba foi a fase do cursinho, por incrível que pareça, não da engenharia. E aí, eu falei assim, vou dar aula. E o dia que eu resolvi dar aula, um mês depois, quando eu larguei o curso, voltei para achar, um mês depois, eu já estava dando aula. Então, foi ótimo ter errado antes, entre aspas, né? Porque esse errar me fez depois ter certeza do que eu queria. E foi ótimo, foi ótimo. Então, assim, que bom que eu errei, sabe? E assim, não é perdido, né? A gente aproveita as experiências que a gente teve, mesmo que a gente decida mudar de ideia, a gente aproveita aquilo de outras formas. A gente acaba aproveitando. Uhum. Mas me conta a sua história aí, para quem quiser, quem puder ouvir aí, ó. Conta a sua história, como é que foi essa questão da sua
Por que psicologia? Como é que foi esse negócio? A minha história com escolha profissional acho que é dramática como a de todo mundo. Eu passei por alguns tipos de dificuldade que não são muito comuns, né? Em geral, a maior dificuldade está no fato de a gente não saber o que fazer. E eu sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí isso trouxe um outro lado da história que foi difícil também de ser vivido, porque na minha época de ensino médio, eu passei por uma experiência muito particular na universidade, que no caso é a UFO, Federal de Berlândia, Aham. e que existia processo seriado na época. Então eu fazia provas no final de cada ano do ensino médio, e aquelas provas seriam somadas ao final do terceiro ano e eu poderia ser selecionado ou não para ingressar no curso, né? Naquela O época ainda famoso existia esse PAES. processo. Isso, na minha época era PAES, depois ele passou a ser PAAS, mas eu peguei esse finalzinho do processo seriado. E então eu fiz o processo seriado e coloquei psicologia, que era o grande sonho da minha vida, porque eu sempre amei estudar sobre o comportamento humano, sobre os processos da mente. Então, desde o ensino médio eu já lia bastante sobre psicologia, eu sabia o que eu queria fazer. E aí aconteceu que eu acabei fazendo vestibular também, porque faz parte, né, do ritual de terminar o ensino médio, você tem que fazer vestibular. E eu fiz vestibular. E o grande detalhe da época era que não poderia pôr o mesmo curso em ambos os processos. Então eu tinha que escolher um outro curso que não fosse psicologia para colocar no vestibular. E aí E você foi escolhe? medicina. Olha isso, gente! Na verdade, eu não escolho, né? Escolhem por mim. Sim. Foi muito engraçado na época, Rangel, porque até os coordenadores da escola, do ensino médio, me chamaram na sala e falaram assim, olha, você vai tirar uma nota muito boa, então coloca medicina, faça medicina, você tem capacidade. Então, assim, a minha família me pressionou muito, a escola me pressionou muito, os amigos me pressionaram muito e eu acabei colocando medicina. Só que o meu maior desafio foi na hora que eu fui aprovada nos dois cursos, né? Meu Deus, eu não queria estar na sua pele na hora de pensar assim, porque, pensa, você era muito jovem, você tinha 17 anos na época. Sim. Olha, gente, 17 Então, anos. e aí você pensa assim, gente, eu vou ser muito idiota se eu não escolher medicina, porque toda a sociedade fala que o melhor caminho possível é da medicina e eu que passei, que fui aprovada, não vou escolher isso, né? Eu tenho que estar muito maluca de não escolher isso. Quando eu larguei engenharia, me falaram a mesma coisa. Não, mas você é doido, você vai largar. Porque, tipo assim, é um status, né? Quando você pensa na sociedade assim, mas você vai deixar engenharia para ser professor, para dar aula? Ai. Infelizmente é uma das coisas que a gente tem que... Bom, pelo menos eu tenho trabalhado bastante para isso, que é tentar lutar contra esses estereótipos das profissões, né? Sim. Porque isso foi sendo construído ao longo do tempo, de tal forma que algumas profissões são muito valorizadas e outras são muito desvalorizadas. Existe um grande desequilíbrio nisso. E acaba sendo ruim para os dois tipos de pessoa. Para aquela pessoa que está querendo fazer um curso, seguir uma profissão que é dessas mais tradicionais, mais valorizadas, porque acaba criando uma grande expectativa em cima dessa pessoa que pode virar uma pressão, né, que ao longo do tempo é difícil de aguentar. E também para aquelas pessoas que estão interessadas em profissões que às vezes são desvalorizadas socialmente. Porque é como se não tivesse muito valor seguir por aquele caminho. Daqui a pouco eu vou te contar uma história de uma moça que eu conheci no cursinho pré-vestibular. Tá. Mas aí eu bati o pé, disse que eu queria fazer psicologia, não queria medicina. E foi muito sofrido. Eu lembro de chorar muito na época, pensando, nossa, eu vou decepcionar as pessoas. As pessoas vão... Elas não vão gostar mais de mim e tal. É um processo doloroso. E aí eu me lembro que no dia que eu fui fazer a matrícula na UFO, eu disse pro rapaz, olha, eu vim me matricular para psicologia e tal. E o cara, que não tinha nada a ver com a situação, Nunca ele foi te viu na indignado. vida. Ele nunca me viu antes. Ele falou, mas eu tô vendo aqui 2 aprovações. Você foi aprovada em psicologia e medicina. E você quer de psicologia? Não, moça. Você tem que fazer a sua inscrição em medicina. Todo mundo quer fazer medicina. E aí eu disse pra ele, olha, eu não quero ser médica. Eu tenho certeza que a universidade vai chamar a próxima pessoa na fila de espera e essa pessoa vai ser muito mais feliz do que eu. Porque o que eu quero é psicologia. Então eu tive que batalhar muito. Eu acho que na época foi muito difícil por eu ainda ser muito jovem.
Hoje também teria sido um processo difícil, mas assim, eu acho que o que mais me ajudou na época foi o meu autoconhecimento de conseguir entender que caminho que realmente tinha a ver com as minhas necessidades, os meus sonhos, as minhas expectativas, né? Então, Sim. felizmente, eu pude vir trabalhando esse autoconhecimento antes para eu poder tomar a minha própria decisão e hoje conseguir sentir assim que eu que escolhi o meu caminho, que ele não foi imposto para mim, né? Ah, e é uma sensação de maturidade, de crescimento tão bacana, não é? E eu vou te contar um segredo que acho que pouquíssimas pessoas sabem. Eu não sei se eu cheguei a falar isso com você, ou na época de professora, eu não sei se eu cheguei a te contar, mas quando eu ainda morava em Curitiba e estava na dúvida de qual profissão escolher antes mesmo de passar em engenharia, eu cotava muito dentro de mim a possibilidade de fazer psicologia. Eu já te Olha falei isso ou só. não? Não, Mas mas eu já vi que escute, você tem um pezinho aí no autoconhecimento, nossa, eu essa amo isso. temática. Eu amo nossa, autoconhecimento é um caminho, eu acho, é um caminho. Mas escute, nessa época, quando eu estava pensando na possibilidade de fazer psicologia, eu faria inclusive de graça, entre aspas, porque minha tia era assessora do reitor lá da Universidade Tuiuti do Paraná, sabe? Então, tipo assim, estava fácil fazer, mas um dia eu Aham, escuto a minha tia soltar o seguinte comentário: ah, porque psicologia não é curso. Ela fez um comentário denegrindo, assim, sabe? Aí eu lembro que, tipo assim, eu morava com ela, sabe? E aí ela falou mal, aham. aí eu falei, putz, eu juro, eu tava muito assim, pensando muito na possibilidade de fazer psicologia. Mas aí a minha tia solta aquele comentário e eu, muito mais inseguro do que sou hoje, hoje acredito que tem muito mais segurança, né? Mas é sempre uma construção. Psicologia eu não tentei por causa disso. Sabia. Isso é muito interessante, porque assim, a expectativa que a gente tem em relação aos outros, né? A nossa vontade de agradar os outros, de não gerar conflito, de ser entendido, acaba influenciando muito a escolha que a gente faz. Então, isso sempre tem um peso, isso tem que ser levado em consideração. E os pais, especialmente os pais, como seria bom que mais pais estivessem ouvindo isso aqui e que os pais também tivessem uma preparação. Porque quando a gente fala nessa escolha profissional, eu acho que teria que ser não só a pessoa, mas junto com a família também. Eu acho que daria um apoio Sim. muito maior, né, para as pessoas se elas tivessem esse apoio da família, se fosse uma construção durante os anos, né? Que as escolas, como você disse, fossem mais preparadas. Muitas já fazem, às vezes, mostras de profissões, né? Mas, enfim. É engraçado isso. Eu faço palestras em algumas cidades por causa do Instituto VI, e às vezes, geralmente são palestras para jovens que estão em ensino médio ou cursinho pré-vestibular. E às vezes tem pais ou professores na plateia acompanhando esses jovens e no final eles se juntam todos ao redor de mim para me falar: nossa, eu precisava ter ouvido isso 20 anos atrás. Nossa, eu precisava ter tido esse tipo de orientação. Eu não estou conseguindo ajudar meu filho porque eu também não soube fazer minhas escolhas. Então, assim, é todo um processo social, né? Assim, as escolhas profissionais, elas não foram cuidadas ao longo do tempo. Então, acaba que os pais não sabem, às vezes, como apoiar os filhos realmente. Muitos pais estão muito afim de ajudar o filho a seguir o caminho que ele quer, né? Mas, às vezes, Projeta não nos sabem como filhos. fazer isso. Acontece assim, de não saber diferenciar o que é um desejo do pai, que o pai que gostaria de realizar e acaba projetando no filho, esperando que o filho siga aqueles passos, né? Eu vou te contar a história do cursinho pré-vestibular, que tem a ver com isso. Conta aí. Eu trabalhei um ano e pouco no cursinho pré-vestibular, que tinha mais de 2.000 alunos. Então, eu tinha contato com muitos jovens e eu falava todos os dias com eles sobre as suas escolhas. A gente tem um pouco a expectativa de que quando o jovem está no cursinho pré-vestibular, ele já sabe o que ele quer, né? Porque ele já terminou o ensino médio, ele está ali se Nossa. preparando para fazer um vestibular. Então, eu acho que o senso comum é de que aquele jovem ele já sabe o que ele está buscando profissionalmente. Mas eu tive uma grande surpresa de aplicar um questionário para esses mais de 2.000 alunos e eu descobri que 60% desses alunos não tinham segurança sobre o que queriam profissionalmente. 60%? 60%.
Meu Deus, Você é um pensa, número isso é muito grande. 1.200 jovens ali naquele grupo de 2.000 não sabiam que curso queriam realmente. Então eu penso, são pessoas que já estão há algum tempo fazendo vestibular. O que que elas colocam na hora de escolher um curso, né? Sendo que elas não sabem exatamente o que querem. Tinha Sim. alguns que, inclusive, todo vestibular colocava um curso diferente. Porque não conseguia entender o que que realmente estava buscando, o que que queria alcançar, o que que esperava de uma profissão. E aí, eu estava com um grupo de alunos fazendo o processo de orientação profissional comigo no cursinho. E uma jovem me chamou no final do encontro lá para me contar a história dela. Ela falou: Olha, eu já estou aqui no cursinho há 7 anos. Ela era uma das mais antigas. O meu sonho é fazer geografia e o meu pai insiste que eu faça medicina. E aí vai me explicando, vai me contando. E ela disse assim: todos os vestibulares que eu faço, eu coloco geografia, eu sou aprovada, só que eu não falo pro meu pai que eu pus geografia. Ele vai lá na lista de medicina, procura pelo meu nome, não acha e fala para eu continuar no cursinho. Meu Deus. Rajel, eu acho que essa é a história que mais me marcou até hoje, assim, já ouvi muitas outras, mas essa eu achei muito impressionante, porque assim, mostra até um medo, né, de comunicar o que que você sente para o que que você deseja para aquelas pessoas que às vezes são as mais próximas de você, como seus pais. É aquilo que eu falei, é uma tentativa de evitar conflito, de evitar, às vezes, um desentendimento. Mas essa jovem, ela já podia estar se graduando no curso que ela queria e a família pressionando que ela fizesse medicina. Então, assim, Olha, muito complicado. acredite, eu conheço dois profissionais conhecidos assim nacionalmente aqui que fizeram medicina, terminaram o curso de medicina, entregaram um diploma para os pais e falaram assim: agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. Nossa, pensa quanto deve ser doído passar por essa experiência e não poder bancar, né? O que mostra que tem algum problema nessa relação também familiar aí, né? Da forma como que a família acaba atuando na criação, na imposição com os filhos, né? E é muito doído, especialmente né, quando a gente depende dos pais, não é? Né? Tipo assim, putz, ele paga todas as minhas contas, aí eu vou decepcionar a minha família, é meio que trair, né? Se não tiver um espaço aberto para poder conversar, né? E entender que se para o pai é tão importante medicina, então que ele vai lá e faça medicina. Sim. É, Isso, a Lorana falou, isso isso acontece muito, Lorana. Saudade, beijo para você aí. acaba sendo um sofrimento muito grande para muita gente, né? E às vezes os anos se passam, a pessoa seguiu por aquele caminho que não era o que ela realmente queria, e aí os pais começam a enxergar a infelicidade naquela pessoa e pensam: nossa, a gente podia ter lidado com isso de uma forma diferente, né? Sim. Acho que por isso que eu te contei o que a gente está fazendo no Instituto VI, a nossa ideia é uma transformação cultural. A gente acha que esses momentos de escolha profissionais, eles são muito sérios, porque eles trazem muitas repercussões. Então, pode ser um sofrimento que vai ficar se arrastando por anos e que ele acaba impactando todo mundo que está ao redor daquela pessoa que está sofrendo. Então, assim, esse estereótipo que existe em torno das profissões, ele é muito delicado, assim, ele é muito problemático. Quando a gente fala com a maioria dos jovens, a gente pergunta: quais são os cursos que você conhece, quais são os cursos que você pensa em seguir. E geralmente tem aqueles 5 ali mais tradicionais, né? A gente sempre ouve os mesmos. Falar isso agora, Os mesmos, medicina, direito, engenharia. Quando muito aparece odonto, psicologia. Mas assim, Sim. medicina, direito e engenharia sempre à frente de todos os outros. E eu falo para os jovens: olha, você sabe que no Brasil hoje a gente tem mais de 300 profissões. Por que será que você fica só pensando nos mesmos, né? Falta explorar mais, assim, pesquisar além. Eu recentemente, eu vou até pegar aqui, porque eu deixei anotado aqui atrás, aqui eu estou usando meu computador para apoiar. Saiu um vídeo na BBC Brasil, não sei se você viu, de uma repórter falando, chama o pessoal que tiver interesse, o nome do vídeo, para quem segue o canal no YouTube, BBC Brasil, o emprego dos seus sonhos ainda existirá no futuro?
E aí ela fala de algumas profissões clássicas, né? Ela cita inclusive aqui o direito, né? Ela cita outros, por exemplo, profissões que têm muita chance de não existirem mais no futuro. Contadores, advogados, mecânicos, motoristas, trabalhadores de fábricas, gerentes administrativos, caixas, auditores, bancários. Tem muita profissão aqui que será que ela de fato vai ter, né? Mas no pré-vestibular, dando aula no cursinho, a coisa que a gente mais vê eu acho que disparado é a ideia da medicina. Sim. Inclusive os meus alunos aqui no meu espaço que eu tenho para atender alunos particulares, é raríssimo o aluno que não quer medicina, sabe? Eu acho que a questão mercadológica e a questão do status, como você estava falando agora há pouco, eu acho que pesa muito, né? Porque eu acho que tem essa insegurança, assim, vai que eu escolho, eu amo geografia, mas será que geografia vai me dar a mesma segurança, de repente, que uma medicina, né? Uhum. Mas Sim. conta aí que depois eu quero contar uma coisa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Quando a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que pensar no que a gente espera de um trabalho, o que a gente espera dessa profissão, que estilo de vida a gente quer levar, né? Que tipo de atividades a gente quer fazer, mas também a gente tem que avaliar o nosso contexto, o ambiente em que a gente está. Por exemplo, quando eu estava em Uberlândia, eu percebia mesmo o grande desejo dos jovens de fazerem medicina. Então, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a tentar observar se lá existia esse mesmo desejo, se a medicina era tão famosa assim, era tão popular, era mais procurada. E eu comecei a perceber que lá existia espaço para outros tipos de profissões. Então, por exemplo, lá os pais não incentivam que você siga só a medicina. Eles também apoiam quando um jovem escolhe, por exemplo, fazer teatro. O que aqui no interior é menos comum. Mas aí eu fui refletindo bastante sobre esse tipo de coisa. Por que esse fenômeno acontece? Porque em São Paulo existe um espaço que essa pessoa vai poder se inserir no teatro. Então, existe espaço no mercado para isso. É possível que você consiga se inserir no mercado escolhendo essas profissões que são menos tradicionais. Já no interior, isso é mais delicado, isso é mais difícil, é mais complexo conseguir se inserir se você escolhe alguns tipos de profissões, né? Então, isso também tem que ser levado em conta quando você pensa, bom, onde que eu quero trabalhar? Eu quero viver no interior, eu quero ir para uma cidade grande, porque isso também tem impacto no tipo de oportunidade que você vai ter. E não é só escolha, né? Às vezes a pessoa quer muito fazer engenharia. Tem uma engenharia lá marítima, eu não sei como é que é o nome, você lembra? Uma engenharia da pesca? Não, alguma engenharia no mar lá, tem um nome, eu não lembro. Mas de repente a pessoa fala assim, mas será que eu vou ter condições de viver lá, né? Se eu passar, só tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. E aí, eu vou ter condições, né? Isso também é outro fator que, infelizmente, acaba influenciando, né? Às vezes a pessoa fala, putz, não tem como, né? Isso tem que ser levado em conta e às vezes a gente... um dos passos da escolha profissional é a construção de um planejamento. Eu falo bastante isso porque às vezes as pessoas acham que é só tomar a decisão, eu vou ser administrador e pronto, no dia seguinte você vira um administrador. Não, você tem que planejar uma trajetória, você vai subir uma escadinha, então você vai ter que passar por alguns degraus. E o ideal é que você planeje esses degraus, que você não vá deixando a vida te levar. É claro que em alguns momentos a vida vai nos levar, porque ela tem dessas coisas. Mas, assim, tentar minimamente planejar. Porque com isso, você consegue inserir alguns desejos que você tem na sua trajetória e que às vezes não dá para realizar agora. Então, por exemplo, eu gostaria de estudar uma área específica que tem só numa cidade muito longe, mas talvez eu consiga me organizar para fazer isso num futuro, daqui a algum tempo. E aí se organizar para ir subindo essa escada aos poucos, né? Que legal. E me fala uma coisa, me veio isso agora, enquanto a gente conversava, você acredita que seria legal começar a dar um suporte para o aluno, vou pensar ele na escola, né, sei lá, ou para o adolescente, a partir de que idade que você acha que seria bacana, de repente, começar a trabalhar isso, ou você acha que isso não difere? Eu acho que é muito importante começar a falar sobre esse tipo de escolha que vai ter que ser tomada lá na frente, mesmo quando somos bem criancinhas.
Porque isso é um processo de aprendizado, né? Você vai aprendendo a se observar, a ir entendendo as suas necessidades, a avaliar quais são as possibilidades que o mundo está te oferecendo, comparar então essas possibilidades para ver qual delas corresponde mais à sua necessidade. Então é um processo de aprendizado e ir fazendo escolhas. A gente vê, inclusive, muitas crianças que, por exemplo, não têm nenhum tipo de possibilidade de tomar decisões na sua vida, então que os pais decidem absolutamente tudo para elas. Isso prejudica, inclusive, o processo de escolha profissional, quando eles estão Olha que terminando o legal. ensino médio. Porque eles nunca tiveram que fazer nenhuma escolha antes. Então, assim, eles não Sim. sabem como fazer isso. Eles não sabem como avaliar as opções que existem, como tomar uma decisão, né? Por isso que a família precisa fazer parte, né, ter acesso a esse tipo de coisa para poder compreender que desde o momento que você já teve o seu filho, de alguma forma, o que você tá, a forma como você está criando já vai interferir, reverberar lá na frente, na forma com que a criança, o adolescente vai acabar escolhendo uma profissão para ele, né? Isso mesmo. E você sabe, quando eu trabalhava no pré-vestibular, muita gente me procurava dizendo de dificuldades de estudos. Então, não consigo me concentrar, não consigo colocar matéria em dia, não consigo me concentrar nas aulas. E aí, quando a gente ia investigar mais a fundo o que estava acontecendo, o que estava prejudicando esses estudos, muitas vezes era o fato de esse jovem ainda não ter feito a escolha profissional. Então, por ainda não ter feito, não dava para Ter colocar assim presença. em foco qual que era o objetivo, né? Ele não conseguia enxergar qual que era o objetivo dos estudos, o que que ele estava buscando alcançar com aquilo ali, principalmente numa rotina de cursinho pré-vestibular que é insana. Então, muitas vezes ele se perguntava, mas qual que é o objetivo de estudo? Eu nem sei o que eu quero fazer na minha vida. Então, quando a gente ajudava a cuidar desse ponto da escolha, né, de o que você está buscando, depois os estudos até fluíam mais. Então, assim, isso tudo está bem amarrado. Se a gente conseguir ir trabalhando isso desde os primeiros momentos na escola, sobre quais são as ferramentas que você pode utilizar para fazer uma escolha, para se conhecer melhor, para entender qual que é o caminho que você está buscando, acho que maiores vão ser os benefícios disso, né? E eu acredito também, Isis, que a falta de conhecimento, de percepção que a pessoa tem dela mesma é um dos fatores que eu acredito que deve influenciar muito nessa dúvida que ela tem em relação ao que fazer. Né? Porque a gente sabe que tem o peso externo, mas tem a ver também com a falta de conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Né? O quanto Sim. que as pessoas não se interessam por se perceber, por se conhecer, por se aprofundar em perceber, né, comportamentos delas, né, que elas têm, como é que eu reajo às diferentes situações, do que eu gosto de fato, o que eu não gosto, né? Então, eu acredito que o caminho do autoconhecimento é um caminho maravilhoso para a pessoa ter segurança e chegar depois com mais tranquilidade na hora de fazer uma escolha dessa. Agora há pouco, eu acho que você não chegou a ter aula com o Ronald, na época que eu fui Não, acho que professor. não. Ele era professor da escola que a gente trabalhou, mas eu falava exatamente com o Ronald sobre meditação. E meditar é um caminho maravilhoso de autoconhecimento. Hoje, graças a Deus, as pessoas já entenderam que meditar não tem a ver necessariamente com religião, porque muitas pessoas Sim. às vezes ainda acham que meditar tem que ter alguma coisa, que tem que ser budista, não tem nada a ver, né? Inclusive, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui que eu fiz, né, eu não sei se você conhece o Tadashi Kadomoto no Instagram. Tadashi com Eu acho que eu já SHI. vi você compartilhando o conteúdo dele. Sim, eu compartilho frequentemente. Olha só o que o Tadashi tem feito. Ele é um senhor, um japim, ele tem 60 e poucos anos de idade. É uma figura, é um cara maravilhoso, recomendo muito as pessoas seguirem o Tadashi. O que ele faz? Ele faz meditações todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite. Acredite, nas meditações que ele faz à noite, já chegou a ter 25 mil pessoas meditando juntas. Pela manhã, Que legal. 13 mil, 10 mil, 11. Pensa que bacana. E as Muito pessoas têm legal. dado altos feedbacks do quanto aquilo tem deixado as pessoas mais calmas, mais tranquilas. E como é que eu faço uma escolha se eu não estiver centrado, se eu não estiver mais tranquilo? Então é importante que eu compreenda assim, quais ferramentas me agregam
autoconhecimento me ajudam, quais leituras eu posso fazer, que comportamento eu posso ter no meu dia a dia que me faz me perceber melhor e que me dá a tranquilidade de, ao olhar para X, Y, Z e falar assim, não, Y e Z não faz sentido, usando matemática agora. X é o que eu quero, né? Então, recomendo fortemente que as pessoas... por que eu estou recomendando o Tadashi? Porque ele faz as meditações guiadas e para quem nunca meditou, e é desafiante a pessoa estar com ela mesma no início, né? Ter uma meditação guiada facilita muito, né? Então, recomendo que as pessoas experimentem. Eu acho que as pessoas... Quem começou, tem vários amigos que me agradecem muito. Nossa, faço todo dia, às vezes eu estou meditando e vejo a galera lá colocando coraçãozinho, sabe assim? Então, eu recomendo fortemente a pessoa que talvez, não só para quem, na verdade, vamos ser sinceros, eu acho que meditar não é só para escolher profissão, mas vai ajudar também nisso. Né? É uma coisa também, pra vida, com certeza. né? Eu acho que você, como psicóloga, se você medita, você vai ter mais presença, você vai estar mais atenta no que você ouve, né, das pessoas. Eu, como professor, também vou ter uma percepção melhor. Enfim, eu acho que todo mundo ganha meditando. Eu acho que meditar é uma coisa, um hábito bacana da pessoa levar para a vida. Faz muito sentido. No começo, eu tinha um certo receio de que a meditação não tivesse efeitos para mim. Então, durante muito tempo, eu adiei experimentar meditação. Aí comecei em torno de 2 anos atrás, adoro, eu faço pelo menos 10 minutos por dia. E é muito legal como é um processo diferente para cada pessoa. E eu acho que isso é uma característica até do autoconhecimento, né? Não existe muita receita de como que você faz para se conhecer melhor. Todo mundo fala, o autoconhecimento é importante, você tem que ir atrás disso. E aí muita gente fica, mas como que eu faço isso, né? Inclusive, para a gente aprender qual que é a melhor forma para a gente se conhecer melhor, a gente tem que testar, a gente tem que começar experimentando, se abrindo para isso. E identificando a melhor forma de ir se entendendo melhor. E acaba sendo um desafio se conhecer, né, Rangel? Porque você não se conhece só uma vez. Você vai mudando, dia a dia você vai mudando, suas experiências vão te transformando, e aí você vai se tornando uma pessoa diferente a cada dia. Então você tem que estar constantemente com uma lupa, assim, pertinho de você, para entender, e agora, que pessoa que você é, né? A partir dessas experiências que você teve, o que mudou em você? Então é um processo constante que a gente tem que fazer o tempo todo. E se conhecer é um processo de humildade, eu acho. Por quê? Porque quando você resolve levantar o tapete para olhar o que está lá de baixo, claro que vão aparecer coisas que você não vai gostar, né? E aí, se você não tiver humildade para acolher essas coisas, para falar assim, sim, ainda tem dificuldade com certas coisas, porque eu acredito que se a gente não acolher com carinho aquilo que a gente acredita que pode melhorar, quanto mais, tem uma frase do Bert Hellinger, não sei se você conhece o Bert Hellinger, já ouviu falar das constelações familiares, o Bert Hellinger. Aquilo que você rejeita é o que mais te persegue. Tem uma frase dele que eu acho ótima. Quanto mais você rejeita, mais aquilo te persegue. Isso vale para matemática também, tá, pessoal? Quanto mais você ignora a matemática, mais a matemática vai ficar te incomodando. Então, ou você resolve, ou você encara de fato e acolhe, ou então aquilo, senão você vai ficar sempre lembrando, né? Senão aquela coisa vai ficar sempre lembrando. Então, por isso que eu falo, para você se autoconhecer, você tem que ter humildade de olhar e falar assim, de fato, tem coisas que eu não sou legal ainda, eu posso melhorar, né? E isso. Não tem como deixar de falar, e eu fiz durante 1 ano e meio, eu fiz terapia com uma psicóloga maravilhosa, Vanessa, beijo para Vanessa. Foi ótimo para mim, e eu acho que as pessoas precisavam, todo mundo, sem exceção, precisava ter um apoio de alguém, de um psicólogo, né, no dia a dia mesmo. Eu acho que as pessoas muitas vezes deixam para procurar um psicólogo quando o negócio já estourou, não é? Quando o negócio já está difícil demais, a pessoa não aguenta mais o que faz, já está no fundo do poço. E seria muito legal que as pessoas não esperassem chegar no fundo do poço para poder buscar a ajuda de um profissional, né? Fazendo uma analogia, eu não tenho que tomar bomba para poder fazer aula particular de matemática. Me veio esse exemplo agora, né? Sim, mas é isso mesmo.
Né, ué, pra que eu É isso vou, mesmo. né? Felizmente eu vejo que assim, essa geração de jovens, é, os jovens atualmente, eles têm valorizado mais o cuidado com a saúde mental do que as gerações anteriores. Então, assim, Sim, eu tô vendo jovens que se preocupam muito com o cuidado deles mesmos. Eles percebem que é importante cuidar das relações que eles têm. Então, acho que isso tem até diminuído um pouco com o preconceito que existe em torno dessa ideia de procurar um psicólogo, né? Porque antigamente era muito forte a ideia de que psicólogo era para doido, para quem tivesse problema grave. sim. Então, muita gente ficava receosa de procurar ajuda, mesmo sabendo que precisava, que gostaria de se conhecer melhor, porque existia todo um estereótipo, um mito em torno disso, né? Então, felizmente, isso já está sendo desconstruído. Mas eu acho que a grande vantagem de ter uma pessoa te acompanhando nesse processo é justamente porque o psicólogo ele é treinado nessas ferramentas de autoconhecimento. Então, se às vezes é difícil a gente saber, então o que, que eu devo fazer para me conhecer melhor, é uma pessoa que foi treinada para te fazer as perguntas certas, para te ajudar nessa caminhada e sempre aprofundando mais ali nas suas próprias necessidades, né? Isso que você disse de descobrir coisas difíceis sobre nós mesmos, é claro que acontece. A gente Sim, descobre coisas difíceis sobre tudo na vida, inclusive sobre a profissão que a gente escolheu. sim, Mas, às vezes, a nossa imaginação, ela agrava muito mais isso do que é na realidade. Então, às vezes, a gente fica com muito medo de que vai ser terrível, a gente vai descobrir um monte de coisas horríveis sobre nós mesmos e que vai ser horrível dar de cara com isso, mas a gente acaba sobrevivendo, assim. É um processo muito importante que nos ajuda a nos tornarmos melhores, né? A ir atrás do que a gente realmente gostaria de ir atrás. Então, assim, pode ser que a imaginação prejudique mais do que é na realidade. A gente vai sobreviver a essas descobertas sobre nós mesmos. vai. E, inclusive, os medos que às vezes as pessoas têm de repente, encarar, a gente falava no início aí, né? Às vezes uma profissão que às vezes não gera um status, né? Que, meu Deus, mas meus pais, ou de repente, putz, você vai escolher ser professor, né? E de repente você faz um negócio com tanto carinho, você gosta tanto daquilo, que você tem uma realização pessoal tão grande com aquilo, que aquilo por si só já é uma motivação para você crescer, né? Uhum. Essa motivação interna que você tem, que você gosta, que você faz, vai se autoalimentando do prazer que você vai tendo de poder fazer aquilo, né? E vai, obviamente, te tornando um profissional cada vez mais qualificado, cada vez melhor, né? Eu estou falando isso, gente, porque, assim, apesar de ser professor, as pessoas falam isso, amo a minha profissão, adoro ser professor, ainda mais porque eu gosto de usar as coisas o pouco que eu sei de psicologia para também conversar essas coisas com os alunos, né? Eu me lembro disso. Nossa, eu adoro conversar essas coisas, porque eu acho que assim não adianta eu só estudar se eu não tiver controle emocional, né? Eu vejo um monte de alunos que você falou eu vi alunos que fizeram medicina às vezes por 7 anos, às vezes até mais, né? Que eram assim fodásticos na parte teórica, mas não tinham controle emocional para poder fazer a prova. Você falava assim, cara, o que está acontecendo? Na aula a pessoa responde tudo, responde mais do que precisa, né? Mas o que faltava era isso. E eu, como professor, eu acredito que se eu puder auxiliar o meu aluno, mesmo que às vezes superficialmente, que na maioria das vezes não acaba sendo superficialmente, né? Com alguns comentários, algumas coisas, né, que dê esse apoio para o aluno, também emocional, eu vou estar contribuindo para ele. Mas o que eu queria dizer é que, sim, que mesmo sendo professor, nossa, mesmo eu falo por causa do que as pessoas veem como professor, né? Nossa, eu sou extremamente realizado com o que eu faço. Sendo professor, eu já consegui viajar para vários lugares legais, mesmo sendo professor. E às vezes a pessoa acha que, né, que ser professor tá necessariamente com aquele caminho traçado da maioria. Não, você vai poder construir a sua história, né? Eu Sim. vou te falar, o dia que você encarar respeitar o seu coração e falar, não é isso, nossa, eu te garanto que vai ter muitas pessoas que vão se beneficiar da sua escolha e você vai ser muito feliz. Não dá para contar aqui, né? Eu acho que só quem vive a experiência de fazer algo que gosta
é que vê o quanto que você, às vezes, compensa, entre aspas, o dinheiro que você deixou de ganhar, né? Que às vezes você ia ganhar, mas ia ser extremamente frustrado, né? Sim, sim. São escolhas, né? Assim, a gente trabalha com pessoas, um conceito muito importante que é o de critérios profissionais. Ou seja, o que você vai levar em consideração na hora que você for fazer a sua escolha? Não tem certo e não tem errado. Para alguns, o critério profissional vai ser, eu quero ter tempo livre, eu quero poder conciliar o trabalho com o tempo de família. Para outras pessoas eu quero ter satisfação, me sentir realizado. E tem gente que fala claramente, mesmo sendo ainda bem jovem, olha, o que eu quero nesse momento é conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, quando você consegue entender qual que é o seu objetivo, o que você está esperando de uma profissão, você vai conseguir encontrar uma que combine muito mais fácil, né, com essas suas necessidades. Eu... E não, desculpa, pode falar. Você estava dizendo isso de possibilidades que o caminho de professor te trouxe. Eu acho que isso é muito importante de a gente pensar e ampliar a nossa ideia sobre as profissões. Porque às vezes a gente pensa de forma muito linear, por exemplo, Sim. assim, eu sou boa em comunicação, então a única profissão que eu posso seguir é de jornalista, por exemplo, que tem que se comunicar muito. Não, às vezes você vai ser um ótimo dentista e a sua habilidade de comunicar vai ser muito útil na sua profissão também. Então a gente vê muito essa tentativa de conectar, fazer uma linha reta, né, entre as coisas que você já percebeu que você é bom e uma ideia de profissão que a gente tem. Porque muitas das nossas ideias são idealizadas. A gente vê muitos jovens que escolhem uma profissão com base no que viram em filmes, no que viram na televisão, no que imaginam de uma profissão. Muitos deles não pesquisam como é realmente, como que é o dia a dia, o que dá para fazer na prática. Então, não vão investigar se você, sendo um professor, você vai conseguir viajar bastante. Eles ficam com a ideia idealizada de que um professor vai ficar só na sala de aula, com aquela rotina sempre igual, da mesma forma. E eu acho que é muito importante para o jovem que está escolhendo a profissão ampliar isso, pesquisar bastante, conversar com os profissionais que estão no mercado para entender quais são realmente as possibilidades, né? Sair um pouco da caixinha. Exatamente. Inclusive porque o mundo está sempre mudando e a gente está tendo que se reinventar constantemente. Então, às vezes, a pessoa está com aquela ideia de que vai ficar dando aula. Por exemplo, hoje eu estou com um tripé aqui dando aula, né, online, gravando aula, e não era algo que eu imaginava na minha profissão. Daqui uns dias eu já tenho aulas que estão na internet, no YouTube. Putz, né? Então a gente vai se reinventando. Hoje, especialmente a internet, é um caminho maravilhoso para as profissões se reinventarem também de uma outra forma, né? Sim, e para isso o autoconhecimento ele também é muito importante, para você ir conseguindo se adaptar e sabendo o que dá para você de fazer diferente e também reconhecer quais são os seus limites, né? Não, daqui eu não consigo passar, eu consigo fazer até aqui. É importante também reconhecer os limites para não ficar sobrecarregado ou ser totalmente desgastado pela sua profissão. Sim, e você dizia agora há pouco, né, dos degraus. Eu lembro de pessoas que optaram em não fazer o ensino médio, fizeram curso técnico, porque precisavam de ganhar dinheiro para poder depois, ganhando dinheiro, fazer a engenharia, né? Eu acho que é bacana quando a pessoa tem essa clareza, tipo assim, não, eu quero engenharia, mas talvez eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Não vou ter condições de fazer um cursinho, por exemplo, então a pessoa vai precisar começar a trabalhar, a gente nunca sabe, né? Então, ter essa consciência, essa maturidade é muito legal, né? Isso, tá relacionado com o autoconhecimento também. Você entender qual que é a realidade à sua volta, o que dá para fazer nesse momento, o que dá para deixar para ser um próximo degrau e como que você vai linkando esses degraus, né, para conseguir subir essa escada que você tanto tem vontade. Eu acho que uma coisa que é importante também falar é que você pode mudar de escada em algum momento da vida. Não é porque você fez uma escolha que a gente fala muito isso aqui, a escolha profissional não é uma sentença. Não é porque você percebeu sua necessidade, encontrou a profissão que combina com ela, escolheu uma profissão que você está amarrado nessa profissão para o resto da sua vida. Exatamente. Como eu disse, a gente vai mudando, as nossas experiências vão fazendo com que a gente se transforme. E pode ser que a gente comece a pensar daqui a um tempo que outro caminho faz mais sentido. E aí tudo bem mudar de ideia, né? Claro.
Me conta aqui, tem um aplicativo que a gente não falou dele, você tem que falar do aplicativo aí que vocês criaram, super legal. Conto. No Instituto VI, a gente tem criado muito conteúdo para fazer tudo isso que eu estou contando aqui, que é transformar a cultura, descomplicar escolhas profissionais, ajudar os pais a apoiarem os filhos, ajudar os filhos a fazerem suas escolhas. Então, nós estamos muito empenhados em produzir conteúdo que descomplique toda essa situação dramática que a gente está conversando aqui, que são as escolhas profissionais, né? E aí, além dos serviços que a gente já oferecia, tipo o atendimento online com um psicólogo que vai acompanhando o jovem no processo de escolha, além de cursos online, além de e-books, a gente lançou recentemente um aplicativo, que é o Diretrix. O Diretrix é o nosso xodó. Escreve aí pro pessoal aí, ó. Escrevam. O Diretrix, ele é uma jornada medieval que o jogador vai se autoconhecendo, entendendo quais são as possibilidades profissionais da atualidade, então conseguindo relacionar qual profissão tem mais a ver com o que ele está buscando, e no final ainda constrói um planejamento profissional, que é isso que eu estou dizendo da escadinha, né? Então, no Diretrix, a gente conseguiu trazer tudo aquilo que um psicólogo faz com uma pessoa que está fazendo a sua escolha profissional para desafios que são lúdicos, então, que eles acontecem ali em volta de uma brincadeira, de um jogo. Atualmente, a gente tem 12 jogos, então é uma jornada de 12 desafios. E ao longo de cada desafio, você vai cumprindo um objetivo diferente. O tempo todo você está trabalhando o autoconhecimento, mas o objetivo mais amplo é poder fazer uma escolha que seja mais segura nesse momento, né? Para que o jovem possa ter a tranquilidade de pensar, bom, nesse momento, essa é a melhor escolha que eu consigo fazer. Essa é a escolha. Deu uma travadinha. Você está me ouvindo, Isis? Deu uma travadinha, não sei se... Oiê. Oi, voltou agora. Você estava falando da escola. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá bom. Eu estava contando que o objetivo maior é trazer tranquilidade para o jovem, né? De que ele possa sentir a segurança de que ele fez a melhor escolha possível nesse momento. Então, o aplicativo atualmente ele está disponível apenas para Android, na Play Store. Eu ia te falar isso. Mas a gente vai liberar a versão para iPhone no segundo semestre. E já temos mais de 600 jogadores em mais de 100 cidades do Brasil usando o aplicativo. Então, a gente está recebendo feedbacks muito legais, porque existe toda uma ciência por trás de toda essa jornada que a gente construiu. Mas a gente conseguiu trazer uma linguagem muito fácil. Quem está por trás desse aplicativo aí? O Instituto VI criou todo o aplicativo, mas eu pensei... O Roberto? O Roberto tá por trás disso aí, não tá? O Roberto tá. O Roberto, ele faz parte do Instituto VI, ele fez engenharia e atualmente ele é especialista em inteligência artificial. Então, tivemos muitas pessoas para nos ajudar a pensar na parte tecnológica. Seus ex-alunos estão trazendo ótimas soluções para o mundo, né, Rangel? Gente, olha, tem um motivo de orgulho. 2 lindezas, né? Manda um abração pro Roberto lá depois, tá? Mando sim. Mas é isso, a gente conseguiu combinar várias habilidades, então conhecimento de psicologia, um conhecimento de tecnologia para trazer um jeito legal de ajudar as pessoas a fazerem suas escolhas, né, com mais tranquilidade. Olha só, falta 3 minutos. Outro dia na live com o Oliveira, a gente estava conversando, aí deu aqui que faltava 2 minutos e não faltava. Então eu quero encerrar antes que caia, tá bom? Vamos, porque aí você consegue salvar ela. Um encerramento legal. Então, pessoal, Isis, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que foi ótimo aí tudo que a gente falou. É um assunto que tem muito pano ainda para manga, né? Muita coisa ainda para a gente conversar sobre escolha profissional. Mas reforça aí o Instituto e o aplicativo para quem chegou aí agora, para depois quiser entrar em contato com você, o seu Instagram, anota aí tudo aí, porque no finalzinho é legal para o pessoal manter o contato.
Tá bom, pessoal, se precisarem de qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de ajuda para escolher profissional, nós estamos com as portas totalmente abertas. Vocês podem procurar a gente no Instituto Viae, @Instituto Viae, VIAE. Lá a gente tem muito conteúdo legal para ajudar nos estudos, para ajudar a escolher profissão, para ajudar a escolher um curso, para ajudar a construir carreira. E a gente fala sempre numa linguagem muito acessível, que é para realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas e trazer a ajuda que a gente sabe que para esse momento tão delicado pede, né? Então a gente está aqui para apoiar quem precisar. Que legal. E o aplicativo, gente, depois tem um aplicativo também, baixa lá se você tem Ó, a a Isadora está plataforma. colocando aqui, Diretrix disponível na Play Store. Baixem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que legal. Gente, um beijão para quem me mandou oi, recadinhos aqui. Eu não pude aqui, na hora, a dificuldade de falar e ler e conversar ao mesmo tempo aqui. Um beijão para quem acompanhou a gente aí. Um beijão para você. Se precisar Para também você também. aqui, essa parceria nossa é muito bacana. O que eu puder indicar de alunos para vocês também vai ser um prazer, tá? Obrigada pelo convite, Rogel. Foi ótimo te rever e poder bater esse papo com você. Vamos Ah, continuar conversando. o prazer foi todo meu, tá? E tamo junto, apoiando a galera aí, tá? Beijos, pessoal. Beijo, gente. Valeu!